lugar da fala, primeiro agradecer o convite, né, que eu acho que é muito importante. Eu sempre digo o seguinte, se a gente estuda em escola pública, em universidade pública, nada mais justo do que voltar com esse conhecimento para do lugar que saímos. Então, o lugar da fala é sempre um lugar muito importante. Então, eu acho que é necessário fazer Alô? É necessário sempre fazer uma volta de onde eu estou vindo, né? Que as pessoas nos veem na academia, acham que nascemos do ventre da academia. Na verdade, aquilo é um lugar, e um lugar de fala de muitas pessoas. Num dado momento da história, era de um determinado grupo social. No outro momento, passa a ser também, na disputa de projetos, de outros sujeitos. Eu fui de escola interna, né, fiquei até os 17 anos de escola interna, depois fui trabalhador braçal, trabalhei em loja, em fábrica, só aos 24 anos que eu resolvi terminar o segundo grau, para os 25, imagina a aceleração, você está falando de tempo acelerado hoje, aos 24 terminei o segundo grau, aos 25 estava na universidade. Significa dizer que eu não entrei aos 20, entrei aos 22, né, no ensino médio. Me graduei em Geografia, na UF. Depois disso, levei mais 10 ou 12 anos para fazer uma pós-graduação. Em 95, entrei no mestrado, em 98, acabei. O resultado foi esse livro. Em 2000, entrei no doutoramento, em 2006, terminei. E agora estamos fazendo um segundo livro que não vai ser um desdobramento desse, mas vai trabalhar com a questão do Rio de Janeiro. O contato com favela, apesar de nunca havia subido, mas ele foi quase que imediato, né? Haja visto que numa visita de campo, o meu orientador, na hora de conversar com o líder comunitário veio com a toalha, passando para todo mundo, chegou a arroz, que andamos muito. Aí o meu orientador pegou a toalha pela pontinha e passou para outro, né? Enquanto todos os outros membros da equipe enxugou o rosto, como todo mundo. Isso faz uma identificação imediata com o outro, porque a gentileza do outro dar uma toalhinha foi muito importante, porque cria uma aproximação. A partir do momento que você rejeita, você cria um distanciamento. O acolhimento, tem sempre um acolhimento. É o café, não importa a vasilha que você vai tomar o café. É preciso acolher o acolhimento. É preciso respeitar muito o outro. O lugar da fala tem essa importância, no sentido de encontrar no outro a extensão de si mesmo. Quando eu faço esse movimento de encontrar no outro a extensão de si mesmo, há possibilidade de ampliar o diálogo. Essa ampliação do diálogo é a ampliação de compreender o outro, seja o outro na limitação que tenha, porque na medida que eu acredito que o outro é muito limitado, porque eu estou identificando, eu também sou extremamente limitado. Não há possibilidade de identificar no outro aquilo que eu não tenho. Eu sempre digo em sala de aula, e digo-se de passagem, que eu não dou aula, eu não sei dar aula, eu preciso fazer sempre encontros, porque na possibilidade do encontro eu sempre aprendo. Quem dá aula sempre tem que ensinar. Eu não tenho compromisso de ensinar ninguém, eu tenho compromisso de aprender com o outro. E nessa que eu aprendo com o outro, eu acabo ensinando também. Nesse sentido, pensar Rio de Janeiro, pensar quilombo, pensar ocupações, pensar favelas, ou pensar a cidade dita formal, é pensar a vida das pessoas. E eu tenho um contraponto para dizer que sempre o estudo de favela foi independente da cidade. Então se criou um mito de que a cidade formal é onde tem um asfalto, que agora não faz muita diferença, e a cidade invisível, informal, são os lugares de favela. Eu digo, há espaços segregados e há espaços não segregados. Há espaço de alta segregação e há espaço onde os sujeitos interagem, que deveria ser o espaço público. Entretanto, isso
tem uma carga simbólica, tem uma carga discriminatória, tem uma carga de preconceito. Então, todos os espaços acabam ficando identificados com determinado grupo. Isso sempre me preocupou, né? Quando eu montei o projeto para fazer o mestrado, a busca inicial não era quilombo. Mas vai dizer uma professora que já faleceu recentemente, que você não é dono da sua pesquisa. A pesquisa tem o seu próprio movimento. Ela vai criando situações onde vai te levando a lugar que você não imaginou. Eu jamais imaginei, no momento que eu comecei a tecer as considerações sobre bicheiro e viadutos. O que tem uma coisa a ver com o outro? Porque algum tempo atrás, hoje menos, em muitos viadutos tinha sempre uma escolinha de samba, que tinha sempre um patrocínio de alguém, seja um pequeno bicheiro. Eu queria saber que lógica era essa. Isso me fez retornar no movimento rápido para entender. Aí cheguei na tal da Portela, o emblemático Natal da Portela, aquele que batia no bolso, e o dinheiro estava aqui, pagava todos os jurados e ganhava todos os campeonatos. Se a Portela tem 18 títulos por causa disso, eu não sei. Isso não me cabe explicar. Mas eu sei que ele foi um cara muito importante. Mas mesmo chegando a Natal e a escola de samba, ainda não encontrei um nexo entre samba, aí fiz associação com pretos, e a lógica de poder. Retornei até o momento que cheguei à favela e, buscando ainda mais, encontrei a questão do quilombo. O problema do quilombo é que os historiadores, em geral, faz o estudo do quilombo e depois faz o estudo da favela, como se fossem dois processos distintos. Eu fico pensando, não existe fato social que não seja processual. Isso é, que não tenha sido de transformação de uma coisa em outra. Então, não seria justo pensar o quilombo, após a abolição, terminou, e depois, agora virou favela. Como se fosse assim, olha, está decretada a abolição da escravatura, todo mundo desce, aí desceu, sobe, agora vai se tornar favela. Mas me parece que as coisas estão sendo tratadas assim, sem processo. Aí a gente começou a tecer os comentários. Para esse momento, o estudo já avançou muito mais. É até difícil ficar apenas no livro, porque o livro até hoje já é algum tempo. O livro de 2005, a dissertação de 98, e estamos em 2013. Já sou atravessado pelo doutoramento e mais 7 anos que fazendo outras pesquisas. O resultado dessas pesquisas é trabalhar a questão do indivíduo, sujeito, lugar, território, na geografia e movimento. O que significa isso? Primeiro, que a dissertação de mestrado, o livro que ora está ali, fala de recortes espaciais. Fala de favela, fala de quilombo. Cadê o favelado, cadê o quilombola? Não existe. Na tese de doutorado, eu vou falar de segregação e dar conteúdo a essa segregação, que a maior parte das áreas segregadas é constituída por negros. Mas mesmo assim, ainda falta o sujeito da ação. O que eu estou entendendo como sujeito da ação? Primeiro, nós nascemos, nos tratam como indivíduos. A biologia diz, não é só indivíduos, somos indivíduos humanos. Mas será que todos os indivíduos humanos se tornam pessoas? No politicamente correto, todos os indivíduos humanos se tornam pessoas. O problema de tornar-se pessoas é que tem consciência de si e do outro. Nem todos têm isso. Só a partir da consciência de si e para o outro, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, é que há a possibilidade do movimento para se tornar sujeito. Então, nem todos somos sujeitos. E nem todos somos pessoas. Todos somos indivíduos humanos. Por que indivíduo? Porque uma grama também é um indivíduo. Um elefante é um indivíduo. Nos processos químicos, a junção de alguns elementos também é indivíduo.
Então, se eu vou generalizar dessa forma, acaba que eu não encontro a singularidade de ser humano. Então, a biologia resolveu isso há muito tempo, então não tem problema. Então, vou avançar um pouquinho mais para poder... do quilombo à favela, um dos processos socioespaciais do urbano. Por que é um dos processos socioespaciais do urbano? Porque o recorte de quilombola, ele atuou inicialmente nas periferias urbanas. E depois, à medida que a cidade vai crescendo, ele vai se expandindo. Era estrutura de guerra. Sempre foi estrutura de guerra. O segundo ponto, eu vou trabalhar a segregação socioespacial, mais do que é uma concepção, segregação que se trata de uma teoria. Depois, pessoas. Qual é a origem do quilombo? Relata Clóvis de Moura, que já estava quilombo, é um historiador que estava quilombo desde a década de 50, que eram estruturas de guerra. Primeiro, ele vai pensar numa dinâmica onde os grupos de combate ao Império vai se contrapor e vai se afastando da cidade. E sempre com o intuito de resistir. Aí sempre diz assim, o negro é um cara muito passivo. É um cara que não luta. Tanto é que os índios se rebelaram. Imagine alguém deslocado milhares de quilômetros do seu local de origem, não conhecendo nada, como é que o cara vai se deslocar? O índio resistiu porque conhecia. Então, esse mito de que o negro foi muito passivo e aceitou a escravidão, não passa de mito. Na verdade, desde 1532, os negros faz um movimento de resistência. Faz esse movimento de resistência sempre se afastando e com estruturas de guerra. Não eram estruturas simplesmente de fugir, eram estruturas de guerras. E guerra, antes mesmo de se falar em guerra de movimento, na década de 60, os negros quilombolas já faziam guerra de movimento. Porque quem está em guerra, onde não dá para plantar, não dá para criar animais, você precisa fazer movimento e usar tudo que tem em volta. O que tinha em volta? Fazendas. Então, negros roubavam. Roubavam o quê? Boi, porco, galinha, seja lá o que for. Mas porque expropriação não é roubo? Não. Eu vou colocar na palavra roubo sempre entre aspas. Ai! Acabou caindo outra coisa, né? Alô? Eu vou colocar sempre entre aspas, porque a expropriação, do ponto de vista legal, ela fica bastante difícil. Eu vou dizer que é roubo no sentido de que o movimento, ele sempre vai adiante daqueles que denominam como tal. A expropriação é um termo usado muito recentemente. Eu fico muito medo de usar um termo bem moderno para alguma coisa que aconteceu há 100, 150 anos atrás. Pode ser um confisco de terra? Não, porque também é novo. Novo no sentido... Então, esses termos que a gente vai utilizar para poder... Por exemplo, ocupação. Ocupação é um termo político. Porque até recentemente era invasão. Quem vai usar esse termo de ocupação? Primeiro é o MST. Dá um caráter político. Não, isso é direito. Mas como os quilombolas não tinham essa palavra, eles usavam roubo. Vamos roubar, porque quem está em guerra não planta. Quem está em guerra usa. Então vamos botar o termo usa. Usa tudo que está disponível. E o que estava disponível? As plantações dos fazendeiros. Mas será que os quilombolas viviam isolados nas matas? Não. Tinham uma associação também com fazendeiros. Por que tinha associação com fazendeiros? Porque eram os únicos que conheciam a floresta. Passaram a conhecer as florestas. Na medida que conheciam as florestas, eles exploravam tudo que tinha e trocava com bens manufaturados.
Isso é tão verdade que quando a força da ordem chegava, os fazendeiros eram os primeiros a avisarem. Por isso o deslocamento era rápido. Por isso os quilombos duraram tanto tempo. Esses são os quilombos de guerra. Mas havia também os quilombos que não se propunham a brigar com o sistema. Como isso era possível? Segundo Eduardo Silva, havia um acolhimento de alguns grupos anti-escravagistas que transportavam os escravos de norte a sul do país. Abrigavam em suas fazendas e iam trocando de fazenda, até o momento que o cara pudesse ficar livre. Ele vai chamar isso de quilombo de libertação. Então, não há possibilidade, eu sempre penso, não há possibilidade de se combater sozinho. Você sempre combate com outros, contra outros. Por mais esquisito que seja, a gente vai ver isso ao longo da história, é justamente na época do Império que você vai encontrar mais negros expoentes em estruturas de poder. Ao longo da República, principalmente após a abolição, após a abolição e entrando no período republicano, os negros começam a desaparecer de toda estrutura de poder. Até o momento que vamos dizer que há uma invisibilidade absurda de negros. Basta dizer, quem estuda nas universidades públicas, em algumas universidades públicas, a coisa, alguns anos atrás, era muito complicada. A época do meu mestrado, só tinha, que eu soubesse, só alguém que veio da Costa do Marfim. No mestrado e no doutoramento, era eu e mais eu. E as pessoas sempre perguntam, mas o que há? Por que os negros não conseguem alçar esses lugares? Será que somos todos idiotas? Ou, estruturalmente, as coisas foram montadas para que o acesso fosse menor? A gente pode discutir isso um pouco mais tarde. Então, tudo é processo. Processo no sentido de que as coisas se fazem. Qual é o primeiro momento, a primeira discussão que se pode fazer na questão das favelas? Os primeiros indícios da ocupação do Morro da Favela, pós-Guerra do Paraguai. Então, arregimentaram uma quantidade imensa de negros para lutar no Paraguai. Aqueles que retornassem seriam livres e poderiam ocupar algumas terras. O Ministério da Guerra, junto com a Administração Pública Federal, concedeu que as pessoas retornadas de guerra pudessem ocupar o Morro da Favela. Primeira versão. A segunda versão é que na derrubada do Cabeça de Porco, que era cortiço, faltou a palavra agora, um cortiço, onde grande parte das pessoas eram negras. Montou-se uma operação de guerra violenta, imprensa, exército, tudo, demoliram. Essas pessoas também foram concedidas, foram permitidas que ocupassem o Morro da Favela, sem contar a história anterior. E o terceiro momento é o retornar da Guerra de Canudos. Então, 3 momentos para contar um fato social só. É como se a favela tivesse 3 mães. E as pessoas esqueceram que no período anterior, isso é, ao longo da escravidão, pessoas se tornaram livres. E pessoas continuaram quilombolas. Então, o quilombo tinha uma função estritamente contra o Império. Criou-se a abolição, o quilombo perdeu o sentido enquanto espaço de resistência. Se perdeu o sentido como espaço de resistência, nada mais justo do que dar-se um outro nome, segundo a lógica. Mas essa lógica ainda é complicada. Diz que o nome favela
veio da luta dos retornados da Guerra de Canudos. Mas essa árvore também tem no Centro-Oeste. Sendo que do Centro-Oeste, pela quantidade de água, ela é mais frondosa, maior. E do semiárido é um pouco menor. Pode ser que esse nome possa ter sido transitado, mas também pode ser que não. Então não há muita certeza a origem do nome favela contra lugar de ocupação. Mas como os retornados do Canudos vieram do Nordeste, então nada melhor do que associar essa vinda ao nome, tendo em vista que uma das versões diz que eles ocuparam o Morro da Favela. Como favela é uma coisa de nordestino, e quem estava ocupando, na sua maioria esmagadora, eram negros, então dois pejorativos se juntaram para dar o terceiro, que é o negão. O problema todo é que esses pejorativos, eles trazem dentro de si também grande carga de preconceito. O preconceito contra o ser ignorante, o preconceito contra o cabelo ruim. Contra o cabelo ruim, eu sempre vou dizer que meu cabelo é muito bom, ele é fino, tanto é que ele é tão fino que ele enrola. Cabelo bom desce, cabelo ruim desce, porque não tem jogo. Então meu cabelo é bom. Então esses preconceitos, ele tem uma direção, e uma direção terrível, porque também os acessos, os estigmas, o acesso começa a fechar para tudo quanto é parte. Se você vê a questão da universidade da escola, o negro só entra a partir da década de 30. Aí alguém fala assim, sou contra a lei de cotas, vamos esperar a escola pública melhorar. Mais 500 anos, cara? Não há condições. Então, esse estigma, ele carrega uma carga simbólica extremamente pesada, porque até mesmo aqueles discriminados passam a ser contra si mesmo. Você é bonito? Não. Quem é bonito? Ah, bonito é ele tem olhos azuis, cabelo liso. E a mulher? Não. A mulher, se for mulata, é bonita. Bonita para quê? Tipo Lato Sargentelli, que é bem antigo, né? Porque tem coisas grandes, porque tem não sei o quê. Mas ela não é inteligente? Não chega a ser inteligente, não. Aí vamos para a questão do movimento feminista. Não, a questão da mulher negra não é específica, o negócio é a mulher de forma geral. Vamos para a questão negra, da década de 60. Não, o homem negro não tem problema. O problema é a classe trabalhadora, que quando ela se erguer, quando ela tomar o poder, todos tomarão o poder. Aí Abdias conta uma história interessantíssima. Na década de 50, 60, no movimento da UNE, contra uma série de desmandos do poder central, pede aos negros que ajudem no movimento. Aí o movimento negro vai e colabora. Quando termina o movimento, aí Abdias pede à UNE que também façam o apoio ao movimento negro contra a justiça, contra a discriminação. O que responderam? Não, a questão do negro não é específica. Nós só apoiamos os trabalhadores, como se todo sujeito tivesse um único movimento de ser trabalhador. Nós somos trabalhadores, nós somos moradores de ocupação, nós trabalhamos em fábrica, trabalhamos em comércio. Então cada sujeito tem uma dada especificidade, e somos negros. Mas não somos negros, nos tornamos negros, assim como nos tornamos favelados,
assim como nos tornamos mulheres, homens. Porque ninguém é. Nós sempre nos tornamos. Nós nos tornamos ativistas. Poderíamos estar em casa, nessa hora, sem fazer absolutamente nada. E olha que fazer nada já é muita coisa. O não fazer nada significa que você tem que estar parado. E ficar parado é muito difícil. Nós escolhemos estar aqui para discutir coisas. Então, isso eu já coloquei o quilombo como espaço de resistência escravocrata. Pensar que a questão do quilombo não é uma vontade pessoal de um grupo. Simplesmente é a questão do movimento de se fazer uma determinada história. E do ponto de vista da história, é interessante que se diga que a história contada por outros, se não haver contradição, passa a ser a minha própria história. O que eu quero dizer com isso? No ensino médio, no ensino fundamental, quando vai se falar de África, mais ou menos 5, 6 páginas. O livro tem 300. Na história do Brasil, de Dom Pedro, da República. Quando vai se falar da história do negro no Brasil, é uma página. Isso para se falar de samba, que é muito importante, mas negro é muito mais do que samba. Quilombo, atualmente, aparece lá em 3, 4 linhas. Aí o garoto pergunta: o que é quilombo, professor? Não, quilombo é uma coisa dos negros revoltados. Aí eu... esconderijo. E é de negro revoltados. Principalmente revoltados. Aí o garoto olha para ele, olha para o pai, olha para a sala de aula, aí encontra um garoto brigão, justamente preto, porque sofreu sacanagem o tempo todo e reage. Então, será que eu sou aquilo? Será que eu nunca vou ser mais do que isso? Então, isso trabalha muito a baixa estima dessas pessoas. Eu vou dizer, tranquilamente, quando estava na escola interna, todo mundo ficou doente. Eu fiquei doente. Todo mundo tomava banho porque a inspetora dava banho. Eu, com 7 anos, fiquei sem tomar banho porque ninguém deu banho. Aí você pensa assim: mas você reage a isso. Não é problema de reagir uma vez. Quantas pessoas chegam no ônibus e são apalpadas o tempo todo? E tem alguém do lado que está nas mesmas condições, mas tem um outro perfil. Aí você fala: mas o policial é preto. Na verdade, ele está fazendo o discurso do outro. Ele aprendeu a fazer o discurso do outro, não o seu discurso. Desculpa. Ele aprendeu a fazer o discurso do outro, não o seu discurso. Quando eu aprendo a fazer o discurso do outro, eu legitimo a história do outro, não a minha história. Porque só existe dominador a partir do momento que o dominado acredita que ele não tem capacidade de resistir. Se não tem capacidade de resistir, então a lógica é da permanência. Então, o movimento nas sociedades acontece de duas formas: ou na transformação para a mudança, ou na transformação para a permanência. Então, ficar parado também é um movimento de não resistência. Se é um movimento de não resistência, é de acomodação da história do outro. Porque como se faz a história? Não é a partir das ações e do discurso daquilo que se faz? Se você não diz o que faz, o outro não sabe o que você fez. Se você não acredita que é capaz de se movimentar para transformar a sociedade,
como vocês acreditam que vão transformar, então a sociedade permanecerá com o mesmo status quo. Isso é óbvio. Então, os processos, eles são extremamente violentos. Então, a violência não é pegar, dar uma pancada na cara do outro. Eu posso fustigá-lo até você não falar nada. E quando você tentar reagir, eu criminalizo. Na questão das favelas, a criminalização é do conteúdo. O que eu estou chamando de conteúdo? Quem mora na favela? Na questão dos quilombos, a criminalização era do conteúdo. Qual era o conteúdo? Quilombolas. E ação empreendida. Como existe um pré-conceito, uma predisposição a diminuir, a reduzir a importância do outro, então vou atribuir toda e qualquer violência ao lugar de moradia. Mas não é o lugar de moradia só, porque lugar significa o conjunto de objetos e pessoas em movimento. Se é um conjunto de moradias e pessoas em movimento, que eu vou denominar lugar, então um conjunto de lugares eu vou denominar território. Território é lugar de luta. Mas o que o hegemônico começa a fazer? Diz que toda favela é território, independente se está em conflito ou não. Mas ninguém diz que Ipanema é território. Não, Ipanema é um lugar. Qual é a diferença de tratamento? Porque no território é lugar de hierarquização, é lugar da luta. Então os quilombos eram territórios. Mas as favelas, não, é lugar. Porque é lá que você namora, beija na boca, é lá que você bebe cerveja e de vez em quando briga. Mas briga de marido e mulher, por exemplo, que deve ser abolida, briga de vizinho, torna o lugar território? Não, cara. Porque dentro de casa também se sai no pau o tempo todo, irmão com irmão, senão tudo viraria território. Na verdade, temos lugares que têm um movimento para se transformar em território, e daí volta para o lugar. Quando eu estou na dimensão do território, eu trabalho com a dimensão do sujeito. Quando eu estou na dimensão do lugar, eu trabalho na dimensão com as pessoas. Pessoas que estão articuladas, trabalham na relação um com o outro e outros com um. Então vamos lá. Aqui somos sujeitos. Porque temos uma dada proposta. Sujeito em formação. Porque o sujeito precisa ter tempo, tem que ter história, tem que ter lastro, e precisa ter espacialidade, que é o território. No caso aqui, nós estamos nos constituindo enquanto sujeito, porque falta chão ainda, falta história. Se eu quiser juntar com outros movimentos, se for continuidade, por exemplo, de outros movimentos que fizeram a mesma coisa, a gente pode se atrelar a esse movimento. Então, somos pessoas para outros que nos juntamos com um determinado objetivo. De quê? Transformar a sociedade. Então, o sujeito tem sempre uma perspectiva de transformar a sociedade, mas precisa ter história para isso. Por exemplo, o MST é sujeito. As ocupações urbanas. Se eu pegar a história das ocupações urbanas, também se tornou sujeito. Porque tem um laço imenso. Se eu pegar os sindicatos, são sujeitos. Mas vamos supor, população em estado de rua. População em estado de rua nunca foi organizada. A partir do momento que começa a se organizar, começa a se preparar para ser sujeito. Porque o que tem de mais aí na de ser sujeito? A disputa de projeto. Não é simplesmente o conflito. Há uma disputa de projeto de sociedade. Se há uma disputa de disputar projeto da sociedade, então os sujeitos
se apresentam e fazem proposta. A proposta precisa ser por escrito? Não, é a ação dos sujeitos. Em geral, não se controla a história, o dever. Mas se controla a possibilidade da reunião com o intuito de. Enquanto pessoa, eu sou alimentado por esse sujeito. Enquanto sujeito, eu sou alimentado por essa pessoa. Não, favela, o favelado é sujeito, a favela é recorte. Mas enquanto favelado, você tem perspectivas diferentes. Eu poderia estar no grupo de hip hop. Eu poderia estar no funk. Enquanto funkeiro, ainda não se tornou sujeito. Porque não tem um projeto de mudança da sociedade, mas tem um projeto de ação. Pode ser que mais tarde se torne um sujeito. Então, nem todas as ações sociais conduzem ao sujeito. Eu posso ter, por exemplo, a perspectiva de junção. Num dado momento, depois desaparece. Isso vai constituir-se como ativista. Eles são ativistas. O sujeito, além de ativista, ele é sujeito. O ativista, ele se desfaz a partir do momento que a ação satisfaz os seus interesses. Mas todo sujeito começa enquanto ativista. Agora, enquanto pessoa, eu alimento isso, e sou alimentado. Por isso que eu falei para você inicialmente que a minha história individual, por mais que eu ache ela importante, ela não vale nada. Porque ela nunca foi feita sozinha. Desculpa a expressão. Até para fazer cocô, tu precisa do outro, cara. Precisa de papel. Alguém fez papel. Alguém fez um negócio. Então, você está sempre em conjunto, mesmo que indireto. Então, a minha história individual, ela vale tanto quanto aquilo que está na Baía de Guanabara. Mas a minha história, no conjunto das ações, ela é extremamente importante. Porque ela é sempre feita com outro. Nesse momento, nós estamos fazendo história. Eu estou falando sozinho? Se eu falasse sozinho, alguém diria assim, esse cara está louco. Você falando com o outro, já dizem que você é louco. Dependendo do que você vai falar. Então, o sujeito tem sempre como objetivo a transformação da sociedade. E tem como lastro a história. Porque senão a torcida do Flamengo seria sujeito. A torcida do Botafogo. E não é sujeito. Eu poderia dizer, são torcedores. E ali existem vários sujeitos que atuam em várias partes. Mas enquanto pessoas, são torcedores apenas. Mas se eu estou na estrutura de transformação do futebol enquanto estrutura, enquanto instituição, aí eu me torno sujeito. Percebeu isso? Eu falei que os espaços recortados, quilômetros, favela, tem sempre um conteúdo. Mas é difícil provar. Você olha e não tem como você mensurar. Nós olhamos, percebemos, intuímos que parece que tem muito preto. Parece. A minha pesquisa de doutorado, ela, em cima do censo, a gente se deteve nisso, para ver qual era o conteúdo das favelas. Qual o conteúdo do subúrbio? E qual o conteúdo, do ponto de vista populacional, da zona sul do Rio? Chegamos a alguns dados interessantes, né? Algumas coisas surpreendentes, outras nem tanto. É isso que a gente vai mostrar agora. Primeiro eu vou diferenciar o que é segregação socioespacial induzida, segregação socioespacial induzida contínua, segregação, autossegregação. A segregação socioespacial induzida é aquela que denota as favelas, os conjuntos habitacionais, as ocupações. Os conjuntos habitacionais, as ocupações, tudo aquilo que está próximo da irregularidade do ponto de vista da estrutura. Só que,
quando eu faço esse movimento de isolar favela, conjuntos habitacionais, eu preciso dar um cunho economicista. Para dar um cunho economicista, eu falo de classe social. E a classe social, ela é extremamente larga. Cabe muita coisa. Ela é heterogênea e não dá para você separar cada parte de cada especificidade. É um discurso universalista. Por isso que a UNE falou que quando a sociedade mudar, mudamos todos. Mas esquecemos que a sociedade, ela não é uma estrutura, uma totalidade homogênea. Assim como as classes sociais não são homogêneas. A autossegregação é a possibilidade que as pessoas têm de escolher onde vão ocupar. Eu quero comprar um apartamento na Barra. Eu quero comprar uma casa num condomínio. Cada escolhe. A segregação socioespacial induzida contínua, ela tem uma outra lógica. O conteúdo econômico, ele vai aparecer. Mas a lógica volta-se para o início do conceito. Qual a lógica do início do conceito? Primeiro, pensar que segregação é uma invenção do mercado imobiliário americano. Antes disso, a palavra não existia. A possibilidade de isolar grupos sociais diferenciados, isso aconteceu, segundo o relato de um dos autores, em 1901. O mercado imobiliário, com o intuito de se diferenciar e oferecer exclusividade para um determinado grupo, que evitasse o acesso daqueles que não eram bem-vindos, então criou esse nicho de mercado. E o conteúdo era por etnia, por cor. A exclusividade era vendida para grupos brancos ricos. Para os pretos, ficavam nos lugares que estavam mesmo. Então, mas se você olhar os filmes de mangue americano, se você olhar o filme de mangue, é uma rua e não há separação de conteúdos. Pretos, brancos. A partir de 1900, esse conteúdo passa a ser mais ou menos distinguido. No Brasil, isso chega mais ou menos um pouco disfarçado. Qual é esse disfarce? Primeiro, eu tenho que voltar para a questão da lei de terras. No Brasil não se constitui uma classe média preta. Por que não se constitui uma classe média preta? Em função de uma única coisa: a negro era proibido ter propriedade. Ele podia ser propriedade, mas não podia ter propriedade. E o que alavancava a economia do Brasil? Terra. O que fazia a riqueza do Brasil? Terra. Se o negro não podia ter terra, também não podia constituir-se em recurso e em riqueza. E isso prevaleceu até mesmo depois da abolição. E o estigma de que era alguém que não se adaptava à questão moderna. Por isso, a grande importação de mão de obra branca. O interessante é que essa mão de obra branca que chegou também tinha tanto saber quanto o negro, todo mundo analfabeto. Então havia uma política de tentar, aí é tentar mesmo, se igualar à Europa. Isso é tão fato que os rebentos das classes altas se dirigiam para estudar na França. Ao retornar, não traziam esses valores. Aí, tínhamos aqui na Rio Branco, vemos o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional. Isso não veio ao acaso. E esses rebentos que vinham
começaram também a reproduzir aquilo que aprenderam na Europa. Isso cria uma possibilidade potencial de constituir um sistema quase que apartado. Por que é quase que apartado? Porque, apesar da abolição, ainda temos necessidade de quem nos sirva. Tire nossos sapatos, faça nossas comidas. Aí inventou-se a figura da empregada doméstica. E, pelo que me consta, até determinado período da história, grande parte das empregadas domésticas eram pretas. E grande parte dos biscateiros, pretos. Mas diga-se de passagem que nem o quilombo, que nem a favela tinha exclusividade espacial para pretos. A sua maioria eram de pretos. Pretos e pretas. Mas não era a sua totalidade. Se não era a sua totalidade, então tanto o quilombo quanto as favelas sempre abrigaram pessoas que tinham algum problema ou que simplesmente eram pobres. Estruturalmente, os dados vão mostrar que o negro se manteve, na sua grande parte, pobre. Isso eu vou mostrar a partir dos dados. Pobres urbanos tem cor. E o lugar, território, designação externa. Essa designação externa é sempre do outro. E a cidade quase a totalidade, aliás, é quase a totalidade da cidade. Por que eu estou dizendo que é quase a totalidade? Porque as favelas, as ocupações, não acontecem pontualmente aqui e acolá. Aí, a primeira coisa que quem quiser ter acesso aos dados todos, só baixar a tese de doutorado. É pública, né? Está disponível. Pessoas residentes, 10 ou mais, espacialização de acordo com a ocorrência de autodeclaração de cor, raça negra ou parda, por baixo na cidade do Rio de Janeiro. As partes mais escuras é onde os negros ocupam. As partes brancas é onde o negro tem uma presença muito rarefeita. Mas é bastante interessante que esses dados vão se refletir também no econômico e na educabilidade. Aí vamos ver. Tanque. Foi trabalhado o seguinte, para cada grupo de 1000. No tanque, eu fiquei espantado com esse dado, né? Tanque Jacarepaguá, todo mundo conhece, né? Para cada grupo de 1000, tem 886 autodeclarados pretos. Por que essa coisa do autodeclarado? É interessante porque o cara assumiu que é preto, cara. Então não é contra, não é porque é autodeclarado. Não, o cara assumiu enquanto preto. A assunção é uma política interessante. Mas tem alguma explicação porque as pessoas começaram a assumir como preto, né? Depois a gente fala sobre isso. Cidade de Deus, 851. Todo mundo sabe da história da Cidade de Deus. A Cidade de Deus não existia. Passou a existir a partir do momento que... A partir do momento que Itaú Lacerda arrebentou para Catapuba com Cantagalo para fazer... Favela, Dragas e outras... Aí depois vamos chegar lá na Lagoa, que vocês vão ver o índice de preços na Lagoa. É enorme, cara. Cada grupo de 1000. Anil, Pichincha, Freguesia. Vocês estão notando que é mais ou menos a área de Jacarepaguá. Por que essa área de Jacarepaguá? Foi a última área incorporada pelo capital imobiliário. E quase ninguém fala disso, né?
explode, né? Mais ou menos como algumas coisas que a gente conhece, né? Aí, em Uaíba, 590. Então, vamos ter muitas áreas com uma grande ocorrência de pretos e pardos. Isso vai refletir nisso que a gente já tinha visto. Ah, dá uma situada ali só pra galera. tá. Onde é a Zona Norte? Quer saber onde é o Jorge Turco, né? Eu sei, gente. É que mostre, mas quer que a gente veja o morro bonito, né? Todo mundo sabe onde é o fim ali, eu tô ligado. Zona Norte. Mostra o Jorge Turco pra gente, professor. Morro bonito. Hein? Aí vai estar fazendo por aqui. Olha só. Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, Zona Norte. Aqui é Maré, né? Sabe a questão interessante da Maré, que vai também ter uma grande quantidade de pretos? É que a Maré, antes de ser Maré, era quilombo. Por isso vocês são assim, Brasil. Enquanto o quilombo tinha um papel importantíssimo, porque os pretos transportavam as mercadorias advindas de Caxias, e ao passar por essa área aqui para chegar ao centro, distribuía notícia, recebia e distribuía. Olha, gente, Então, essas pessoas que transportavam essas mercadorias vinham de Caxias das fazendas dos padres. E é interessante que toda essa área, que aqui eu estou falando de cor branca, a predominância na zona sul da cidade e a predominância de brancos também em Campo Grande. Mas por que Campo Grande? Campo Grande é a síntese de toda a cidade. fale mais da minha testa. Tem uma grande quantidade de pretos, mas tem uma quantidade imensa de brancos. Se vocês notarem, todo o capital imobiliário está se voltando para onde? Para Campo Grande. Então, o que não vai ocorrer, aqui é Campo Grande, o que não vai ocorrer, por exemplo, em Santa Cruz, em Guaratiba. Eu não sei se depois desses grandes projetos, se a situação permanecerá a mesma. Depois de Campo Grande. Aliás, que aí também tem Barra de Guaratiba e outros lugares mais. Aí, até um salário mínimo. É só ver, a parte mais escura é a maior ocorrência de um salário mínimo. A parte mais clarinha, obviamente, não tem grande ocorrência. Mas não quer dizer que não tenha. Eu estou falando sempre na questão do conteúdo, porque Milton Santos sempre falava forma conteúdo. E Milton Santos, todo mundo sabe que era um geógrafo negão, que pouco foi aceitado na academia, né? Até determinado ponto. Tanto é que quando ele vem do exílio, ele vai para a UFRJ, teve dificuldade de se manter na UFRJ, foi para a USP, onde abraçou. E lá ele continua produzindo. Mas ele sempre dizia que o espaço não é recortado apenas pela forma. E a forma não é simplesmente a aparência das coisas. Entendemos sempre como sinônimo, forma e aparência. A aparência é aquilo que pensamos que estamos vendo. A forma, ela dá um movimento para dentro da essência. Quando estou falando em forma, conteúdo espacial, eu estou falando de como as pessoas, de como os sujeitos transitam nesse espaço e mudam o espaço. Então, forma, função, processo, estrutura que ele vai falar, a forma é uma das
principais, que é a porta de entrada daquilo que percebemos, daquilo que vemos, para a essência das coisas. E se eu estou falando da essência das coisas, eu estou falando da essência da própria cidade. A essência da cidade, por mais que eu não queira aceitar, ela tem uma essência negra, do ponto de vista de produção do próprio conhecimento, tendo em vista... Que não existe o cafuso, o caboclo bom, já que é mestiço, faz o seguinte, Pardo, mulata. Sabe o que significa mulata, gente? É a mula que carrega a lata, cara. Não pode ter nada mais estigmatizante para alguém com esse nome. Só que ela foi ressignificada ao longo do tempo. Mula que carrega a lata. E o pardo? Pardo não é absolutamente nada. Mas nada vale muita coisa. Tanto é que aumentou o número de brancos no país. De um censo para o outro, com o número de pardo, o número de brancos ultrapassou o número de pretos. Aí eu falei que ia tocar no assunto, por que essa autoassunção de ser negro? Vocês lembram que na década de 80 houve uma profusão de grupo de pagode? Na década de 90, os negões passaram a ser bonitos. Todo mundo ia para show, cantar, e até hoje canta. Luiz Melodia no show levou um susto, alguém gritou para ele, lindo! Ele parou o show. Então, essas são sempre ressignificadas. Uma vez, uma hora feio e outra hora, em função dessa ressignificação, eu acabo me achando bonito. Num dado momento da minha história, cara, eu não olhava no espelho porque eu era muito feio. Aí alguém começou a dizer assim, nunca é você, sempre alguém. Mas você é bonito, cara. Você é bonito. E é inteligente. é aquele negócio da matéria. Aí, Você é bonito, só foi mal desenhado. mas aí, esse mal desenhado no primeiro momento, e depois o cara, não, é bonito. Aí começa você a escutar tanto, até você se convencer. Assim, aí alguém vem, não, coisa assim, não, menos, cara, menos. Você é bonito, mas também não precisa tanto, né? Então, acabou que as pretas e pretos começaram a se achar bonito, com a sua especificidade. Que a beleza é uma questão de construção de discurso. Não é uma questão de eu querer ser. Se constrói o discurso que você passa a ser. E você aceita enquanto verdade. Mas é verdade porque você está num conjunto de pessoas fazendo história. Então não é você que se acha bonito. Se eu me chegar para vocês, olha, eu sou muito inteligente, eu sou extremamente bonito, cara, eu devo estar louco. Porque, na verdade, é um movimento que se faz sempre para outro. Todos são bonitos, mas é alguém que diz, não é eu que digo. Fala, por favor. Que é construído. E a gente está tão dentro que a gente acaba incorporando e reverberando esse discurso como se fosse verdade. A verdade está sempre dentro do grupo que acredita ser verdade. A verdade, ela não existe. Ela existe para determinado grupo. Se ela existe para determinado grupo, é uma construção do próprio grupo. Assim também como aquilo que é falso. Se é falso, é para alguém. Se é mentira, é para alguém. E não necessariamente para todos. Se não é para todos, há sempre necessidade dos grupos disputarem o sentido das coisas. Esse sentido das coisas está no grupo. E cada um de nós reverbera, apresenta aquilo que aprendeu também. Por exemplo, uma coisa tão normal. Por que a criança chora? Ela aprendeu a chorar? Em geral, nessa mania eurocêntrica, a criança chora porque ganhou uma porrada na bunda. Não, ela tem que buscar ar. Mas ela não nasce logo mamando. A mãe ensina a mamar. Mas ao mesmo tempo que a mãe está ensinando a mamar, o filho está ensinando a mãe a dar de mamar. Porque cada filho
pode ter 15 filhos, cada filho se comporta diferente. No 15º a coisa fica meio complicada, porque, vamos logo, cara, porque tem 15 lá, 10 lá para atender. Mas esse aprender e ensinar é uma contingência nossa. E nós aprendemos a ser preconceituosos, aprendemos a ser discriminadores, aprendemos a ser assassinos, aprendemos tudo com aquilo que aqueles que nos ensinam e acabamos ensinando para aqueles que nos ensinaram também. Então, ser criminoso não é um ato simplesmente, o cara nasceu nato, olha, ele nasceu criminoso. Cara, então um moleque nasceu, já nasceu com a 45 na mão. Aliás, não tem sentido nem chorar, não tem sentido comer, não tem sentido nenhum, a não ser quando se ensina. Porque a zebra já desce, já botando o focinho para cima para pegar a teta da zebra mãe. Mas não tem um filho que nasceu com a boca para buscando leite. Se deixar o moleque lá deitado, ele morre. E botar uma vasilha de leite do lado, ele morre. O gato não morre. Então tem algumas especificidades aí pelas quais nós simplesmente reproduzimos. E a reprodução dá a possibilidade das permanências. Porque a reprodução não faz movimento. Por favor, senhora. Professor, só responder aqui, professor, com o microfone, que eles estão... Eu não posso pensar que a criminalização ela é um processo estanque e começou agora por causa da UPP. A UPP... Não, eu não sei se pode ser nessa linha direta. Porque, por exemplo, eu tenho algumas favelas que se transformaram, alguns quilombos se transformaram em favela. Mas nem todas as favelas têm origem no quilombo. Por exemplo, o conteúdo de criminalização, por exemplo, da Rocinha, é um conteúdo pela localização. E um conteúdo que tem lá, tem uma quantidade, tem uma quantidade lá de negros, mas a quantidade maior é de nordestinos. Que é diferente do conteúdo de Santa Marta. Santa Marta, se não é o transporte, como é que é o nome do negócio que o Cabral colocou? O teleférico. Se não é aquilo, Santa Marta é uma dificuldade para subir até hoje, se vai a pé. Imagine há 100 anos atrás. Imagine carregar água de baixo para cima. Então, o conteúdo de Santa Marta é um conteúdo mais de pretos, com algumas inserções de nordestino. Vila das Pedras, que é do lado da Barra, o Rio das Pedras, que está do lado da Barra, a maior parte é também nordestino, que vieram para construir a Barra. Cidade de Deus já é conteúdo preto, porque grande parte deslocada. Esses conteúdos... esse conteúdo, essa forma conteúdo que vai dar o sentido, ela também vai dar o sentido da criminalização, porque há um estigma das pessoas, não por ser preto só, eu digo até no livro, é espaço criminalizado, está lá dentro e virou criminoso. Mas isso já vem desde há muito tempo, isso não é da agora, isso vem a partir da República, para a questão da favela. Porque o quilombo, ele perdeu o sentido.
E não tinha, a questão quilombola foi sempre de resistência. E como resistência, não eram tratados simplesmente como bandido. Eram tratados como pessoas que queriam mudar o sistema. Por isso, a atuação das forças policiais. No caso da favela, não muda o sentido também da ação da polícia. Não são pessoas que estão querendo mudar o sistema. São pessoas desocupadas. E vocês que são mais velhos lembram que na década de 60 existia a invernada de olaria. Invernada para engordar gado, cara. E prendiam quem estava sem documento. Quem andava sem documento? Era vadio. Especialmente porque aqui essa parte do Rio de Janeiro, tá, que vai desde o litoral até o bairro de Ramos, ela é exatamente aquela quantidade de terras que recebeu o Major Ramos da Guarda Real. Então, eu estou atualmente tratando essa questão de forma, conteúdo, para entender esse movimento de produção de preconceito, de discriminação e também de atuação do próprio Estado. Vou falar um pouquinho da UPP. Qual é a minha perspectiva de UPP? Eu pensei que o senhor ia voltar antes da inserção dela. Eu estava falando sobre a permanência que dá geração. Aí eu peguei ela. Vamos ver se a gente retoma. Eu vou tentar. Mas eu volto, só pegar no da UPP, que aí também tem a questão da permanência. O que significa UPP? Qual é a ação? Primeiro, se nós notarmos ao longo do tempo, houve uma desvalorização brutal do preço do solo urbano em algumas áreas. Algumas áreas da Tijuca deixou de pagar IPTU. No entorno da Rocinha, o IPTU também não foi reduzido a quase zero, mas desceu. Outro fator. Para onde a cidade do Rio de Janeiro cresce atualmente? Praticamente não tem mais lugar para crescer. Escrevi um texto em 95, 97 parece. A possibilidade de crescer é para dentro. Quais são as áreas mais disponíveis? Disponibilizando área aérea, espaço aéreo para construção. Por enquanto, mas tem algumas áreas que ainda tem um preço do valor do solo imenso. Por exemplo, já imaginou um condomínio lá no Cantagalo? Já imaginou algumas pessoas que levaram 30 anos para construir uma casa? Alguém chega e oferece, ó, te dou 40 mil na mão. O cara nunca viu 10 mil, 40 mil nem pensar. Ele não pensa duas vezes, vai vender. Aqueles que resistirem têm outras formas de persuasão. Só que, juntando aí 100 casas, eu posso construir um edifício que tem um valor mínimo de 40, 60, 70 milhões. Então, essa operação, ao invés de eu forçar o deslocamento das pessoas a partir da remoção, o cara sai por livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão. Então, toma aí 30 mil, 40 mil, e você anda e a terra é minha. Essa lógica do mercado imobiliário é que vai possibilitar para os grupos hegemônicos retomarem áreas que anteriormente não tinham valor nenhum. Se a gente entende isso, a gente sem entender, eu acho esse pedaço que o professor está falando, a gente não consegue trabalhar o nosso corpo. Essa lógica, ela é de uma perversidade tamanha que você coloca na mão de alguém que nunca teve e diz que, olha, a partir de agora você pode comprar em qualquer lugar. Só que qualquer lugar é lugar nenhum. Você fala, olha, você pode ir para qualquer lugar. Não diz para onde eu vou, então eu não vou para lugar nenhum, fico parado. Então, cadê o senhor que falou da permanência? Então, a lógica, se não há possibilidade do movimento, eu trabalho com a lógica da permanência. A lógica da permanência é uma lógica de extrema conservação. Que não há possibilidade da resistência. Tudo aquilo que não há possibilidade de resistir, há o princípio da permanência. Tudo aquilo que há a possibilidade de
transformação, para mudança, é porque há resistência. A resistência não permite a permanência. Ela precisa sempre do movimento. Por isso, movimento social. E as pessoas querem estudar movimento sem movimento, cara. Ah, o que é o movimento social? O movimento social cara, acabou. Nós precisamos reter alguma fração desse movimento para estudá-lo, mas ele continua sempre em transformação. É movimento, cara, não parada social. Se fosse parada social, eu também poderia até pensar em movimento. Parada militar, está sempre em movimento também. Mas não dá possibilidade de entender o movimento a partir da sua permanência. O MST não tem permanência, tem a transformação o tempo todo. E também tem algum quê de conservação. Porque a partir do momento que eu penso que um determinado movimento pode dar certo, eu retenho para conservar aquilo que está dando certo. Por exemplo, para o adolescente, o pai é sempre velho, porque não tem mais movimento. O cara está até o momento que ele se torna pai. Aí ele se torna igual o pai, porque o neto já começa também a chegar 2 horas da manhã em casa, 3. Aí o filho vai reclamar com o avô. Mas o garoto tá rebelde. Rebelde? Não, o avô fala, não. Aí o avô não tem mais compromisso com a educação. Não, o garoto tá certo, tem que chegar tarde mesmo. Então, é movimento constante. O pai começa a ficar conservador e o avô começa a não ter mais compromisso. Mas compromisso, os movimentos sempre têm, mas não com a retidão, não com o sentido de ficar retendo a conservação. A conservação só tem sentido quando estou no topo. Por exemplo, por que a escola não muda? A escola é uma instituição conservadora. Acaba que os professores chegam também e se tornam conservadores. Assim como nossos pais nos tornamos conservadores. Porque enquanto adolescente a gente quer virar o mundo de cabeça para baixo. Mas cabe sempre ao jovem mudança, transformação. Não há determinação, há movimento constante. Eu espero que sempre haja movimento. Tanto é que estamos todos aqui, porque nos movimentamos. Mas só o fato de se reconhecer enquanto conservador já não é mais. Porque o conservador não se reconhece enquanto tal. Obrigado. Bom, queridos, temos agora umas perguntinhas. Vamos conversar um pouquinho com o professor até 11h30, tá bom? Aí depois, já que o professor terminou a fala dele falando da possibilidade ou impossibilidade da resistência, aí o André da Babilônia conta pra gente como é que eles estão resistindo por lá, nesse espaço tão disputado, né? Gisele, quer fazer a pergunta? Quem fizer pergunta, vem até aqui para falar no microfone. Julião. Julião. Jorge, depois. Então, bom dia, pessoal. Júlio, Jorge Turco, Julião. Acho que mais que uma pergunta, eu acho que seria bem oportuno só expor um pouco mais sobre a questão das favelas, que hoje, dentro da lógica do processo de implantação das UPPs, hoje nós temos as favelas que não têm as UPPs. Então, dentro da construção do raciocínio que o senhor colocou,
eu gostaria de conhecer a opinião do professor Andrelino Campos sobre resistência, sobre implementar resistência, né, como os movimentos, né, que linha, o que o senhor sugere como um pensador das favelas do Rio de Janeiro, para os movimentos sociais dessas favelas que ainda não têm as unidades de pacificação. Né? Pacificação, cadê as câmeras? Tá bom? E eu quero aproveitar também o ensejo para dizer que está presente aqui conosco futuras alunas do professor Andrelino, na verdade uma delas, né? Coletivo de hip hop de São Paulo, Lilian Sankofa e mais duas amigas, Camila e Bia, está aí com a gente, veio prestigiar o professor e conhecer o Núcleo Piratininga de Comunicação. E aí? Mais alguém? Bom dia, eu sou o Jorge. Fiquei um pouquinho assim curioso para saber que povo forma o povo pobre nordestino, que é a grande maioria no Rio das Pedras, principalmente, e na Rocinha. Até porque eu tenho muitos amigos ali, e realmente eu fiquei pensando naquele momento. Quase todos são pardos, então não são nada, é isso? Não, e outra coisa... Não, eu sei que não é a sua colocação. E outra coisa, existem duas formas de trazer as pessoas para o Brasil e do Brasil para o Brasil, Rio de Janeiro, no caso. A primeira foi a força, os negros da África, né? A força. E depois uma força um pouco diferente. Nos contaram a história, eu não sou daqui. Nos contaram a história, quando surgiu a televisão, mostrando tudo isso que vocês veem, essa beleza, né? Essa beleza toda, de litoral, facilidade. Eu lá em cima do burrinho, do jeguinho, andando, para andar 10 quilômetros, eu gastava 2 horas. Aí me mostrou o ônibus, mostrou o carro, tudo, essa beleza toda, e me disse ainda essa televisão, me disse, você vai ficar rico no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em tudo que é lugar. Então, o nordestino, o mineiro, o capixaba, que nem eu, todos veio para aqui. Por quê? Esse homem da cidade grande, ele tinha muito dinheiro para construir aquilo que estava para construir, né? Mas não tinha força bruta do trabalho. E aí ele nos contou a história, e aí ele fez a favela. Agora, hoje, ele já fez quase tudo que queria, e agora ele precisa do espaço da favela para poder construir de novo, para ganhar dinheiro. E aí, agora, lá na onde eu morava, que não era dele, agora também é dele, não precisa de mim, nem lá, nem aqui. Virei o lixo humano. E aí eu queria um estudo do professor em cima disso, para uma próxima aula, para onde vou, para onde vamos. Quer dizer, vai construir um espaço, sei lá, no espaço? Bom dia a todas e todos. Eu sou a Lilian, de São Paulo, estudante de Geografia em Santo André. A gente já teve o prazer de se conhecer, né, em Caxias. E, assim, em tempo onde a juventude preta e periférica está morrendo, ou as que não estão morrendo, né, em nome do Estado, através da mão das armas da polícia e tudo mais, estão sendo encarceradas, né? E em São Paulo, a gente está trazendo muito essa discussão do genocídio da juventude preta e periférica. E aí, assim, o que fazer com isso enquanto agentes de transformação, né, enquanto sujeitos de transformação? Mas, na verdade, minha pergunta não é nem sobre isso. É uma dúvida de estudantes de geografia. Eu queria muito, assim, que você retomasse um pouco. Na hora eu até fiquei pensando e acabei perdendo um pouco o raciocínio. Mas voltar um pouco na discussão sobre o território, né, e o local, assim, a diferença quando você fala da favela enquanto local de socialização, foi isso?
lugar isso, lugar e tal. Voltar um pouco nisso, né? Na geografia a gente tem essa discussão muito forte do que é espaço, né? Com relação à territorialização e tudo mais, né? Você até trouxe a discussão do Milton Santos, que ele coloca sobre a questão do espaço. Então, acho que voltar um pouco nisso, assim, que eu fiquei com a minha cabeça confusa um pouco. Isso. Eu posso só terminar essa? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse resgate do termo favelado, dessa busca pela identidade favelada, que ao passar do tempo, como você citou também, foi se perdendo por conta da criminalização da pobreza. Eu queria que você tocasse nesse termo, que falasse sobre isso. Lá na Maré a gente tem um trabalho e a gente busca trabalhar com essa identidade favelada, com esse resgate. Só que é bem complicado tentar resgatar isso, porque esse termo já está carregado demais por tanta criminalização, por tanto preconceito. Queria que você falasse sobre isso. No microfone. Sou rebelde contra o microfone, essas tecnologias matam a gente. Pensando na questão da... As perguntas muito interligadas. Responder. Primeiro, pensar a questão da UPP é mais uma necessidade capitalista do mercado imobiliário e das significações que tem ocupado determinados espaços na cidade, do que propriamente uma questão de ser criminoso. Criminalização é um atributo que se dá a alguém que não tem. Eu digo que o favelado é criminoso e está no DNA dele ser criminoso. Então, qualquer pessoa que entra numa favela passa a ser criminoso, mesmo que você não seja. E me parece que esse estigma de ser criminoso troca-se muito mais por aquele que não tem trabalho, por aquele que busca a sua vida, e alguém diz, está ali, é criminoso, pode ter qualquer ação. Mas aí tem uma coisa institucional também. As leis também são tratadas de forma totalmente diferente nos espaços. Se eu digo que é favela, não há porquê eu vim com mandato de busca e apreensão. Eu entro. O mandato de busca e apreensão é a sola da bota. Então, os significados que vamos dar a determinados espaços, a determinados recortes espaciais, vai muito de acordo com aquele que está lá. Então, do ponto de vista da satisfação da sociedade de forma geral, eu apresento o resultado. Prendemos tantas pessoas. Por que não se falou em 2007 que morreu 50, 70, 80 pessoas com tiro na cabeça no Alemão? Nós não falamos absolutamente nada. Mas em nome de uma pacificação antes da polícia pacificadora, todos aceitaram que era uma limpeza. Mas do ponto de vista da limpeza, já se fala de limpeza étnica desde a virada do século XIX para o XX. Então, matança dos jovens de 16, 15 e 14 anos é a mesma que vem sendo operada pelo menos há um século. E a perspectiva de vida que hoje do Brasil está 80, para o jovem que nasce em determinados lugares, não passa de 16 anos. Isso é tão verdade que, na década de 90, quando eu comecei a fazer os estudos, a pirâmide etária de vigário geral fez isso entre 15 e 17 anos. Um buraco de meninos. E ninguém tentou explicar absolutamente nada. Então, nós, de certa forma, a partir do momento que produzimos nossos discursos, nós também passamos a ser culpados porque omitimos e a aceitamos enquanto verdade. O discurso do governador que vamos retomar o território. Cara, quando o Estado esteve ausente, o Estado sempre esteve presente. Mesmo no período quilombola,
o Estado sempre se fazia presente. O problema era que a guerra de movimento não deixava os caras de ser encontrados. Sempre se matou muito. E tem sempre um alvo preferencial. Eu não sei se esse alvo vai mudar, porque a quantidade de mulheres aumentou assustadoramente. Dentro em pouco tempo, a direção vai mudar também. Eu não vou ficar surpreso se começar meninas morrerem. Porque grávidas, elas já ficam o tempo todo. Perdem antecipam aquilo que vão fazer 10 anos na frente. Menina grávida com 10 anos. Aí alguém vai falar assim, é reposição de estoque populacional. Reposição do estoque populacional. Aí as meninas saem da escola cedo, perdem a perspectiva de vida. Mais tarde, eu tenho filho, eu preciso trabalhar. Aí larga o filho lá, aí para ficar na creche, porque precisa trabalhar. Aí ficam os professores dizendo assim, a molecada não quer porcaria nenhuma. Que lugar mais triste do mundo é a sala de professor, porque todo mundo reclama de tudo, cara. E sempre da molecada. Olha, eles não querem nada. Não quer nada. Como é que eu posso reconhecer alguém que não quer nada? Porque eu conheço, porque eu também não quero, cara. Então, a questão da violência, ela sempre foi dirigida a um determinado grupo de pessoas. E não é porque o policial seja preto que ele vai executar uma outra coisa. Até mesmo porque ele foi treinado para aquilo. Olha, o negão começa a andar mutilado, bandido. O cara tem uma necessidade especial, está andando de lado, mas... Não, está andando de lado, tem caranguejo, está bandido. Não, o cara é pretinho. Não. Ainda bem que ele perdeu, ele perdeu a eleição constantemente. Deixa eu só concluir esse pedaço. Na questão da geografia, a gente tem uma especificidade. Primeiro, temos síndrome de território. Tudo é território. Até seu banheiro virou território. Só que, para a dimensão do territorial, é necessário pensar em hierarquias. Se eu penso em hierarquias, eu penso em disputa. Se eu penso em disputa, eu penso em projetos. Se eu penso em projeto, eu penso em sujeitos. E nem todos os recortes espaciais você pode pensar dessa forma. Então, de uma forma mais direta, o território brasileiro é território brasileiro. Mas antes de território brasileiro, existem brasileiros. Quando eu trato pela identidade de ser brasileiro, quando eu olho o povo americano, eu não vejo o território, eu vejo um lugar. Lugar de americanos, lugar de argentino. Quando o Estado brasileiro opera, ele opera a partir do território para falar com outros territórios, com outra gestão pública. Então, território é uma dimensão que eu tenho. Primeiro, o recorte não é homogêneo. Existe uma infinidade de lugares. Por que uma infinidade de lugares? Até eu chegar em um lugar que a física vai definir. Um corpo só ocupa um único lugar. Um único e exclusivo lugar. Isso não interessa para as ciências sociais. Interessa para as ciências sociais a articulação de vários corpos para constituir um lugar. É a relação que se faz. Nessa relação não é prioritário a hierarquia. É prioritário
a relação de um com o outro e outros com um. Essa relação vai se dar em torno das pessoas e dos objetos, que aí eu consigo criar a identidade. Eu tenho identidade com o gente dentro. Mas não é com o gente dentro. O gente dentro é um lugar onde tem pessoas e tem coisas. Inclusive aquela porcaria grande do Engenhão. Mas também tem o centro de Candomblé, também tem a igreja batista, também tem a igreja católica e tinha o arranco do gente dentro. Isso possibilita a criar uma identidade. Então a identidade é um com outros e com as coisas. No território, a possibilidade é outra. É se manter vivo e disputando projetos. Para essa transformação vinda do espaço, o espaço só se torna materializado por causa dos corpos das pessoas. E no território, esses corpos são operacionalizados, são mortos. No lugar, se procria. Porque não dá a possibilidade de você com um fuzil na mão copular, né, cara? Eu, pelo menos, acho que não dá. Apesar do Alene ter morrido com um fuzil de 2 metros de distância. Então ele conseguiu ter um braço lá e morreu. Os garotos não podem fazer isso. Os garotos, o discurso é, eles trabalham para se suicidar. Ninguém mata, o cara morre. Então eu posso naturalizar os discursos. Bala perdida. Cara, alguém aponta um revólver, atira. E o cara fala que bola perdida? Como bala perdida, cara? Se eu pego um cabo de vassoura e acerta alguém, não pode ser um cabo de vassoura perdido. Ou pegar o microfone e jogar em alguém, não pode ser perdido. Houve uma intencionalidade. A ação tem que ter uma intencionalidade, porque senão vira atividade. Uma árvore caiu. Foi uma ação ou uma atividade? Não, ela quis cair. E caiu em cima de um barraco. Então, é ação. Criminaliza a árvore. Prenda. Esteja preso, como diria Chico Anísio. E a questão de você se ver ou não se ver em determinado lugar, a ação da população se movimentar, a população vai onde tem trabalho. Se disser, tem trabalho no inferno, quanto é passagem para lá? Nada, eu vou. A população se desloca para onde tem trabalho. Ou para onde o imaginário determinar que tem possibilidade de sobrevivida. Então, em determinado período da história, o Salgueiro contou a história muito bem, o Ita que veio do norte. O que é o Ita que veio do norte? Só veio com o nordestino, cara. Para construir Zona Sul. Os paus de araras que chegavam na década de 50. Então, a população procura o lugar onde há possibilidade de sobrevida. E, obviamente, a partir da televisão, o encantamento aumentou muito mais. Todo mundo, qualquer um de vocês que mora no Rio de Janeiro, se viajar, alguém vai perguntar logo pela praia. E aí? O cara corado, mas corado igual uma cebola. Branco. Preto virou branco. E aí? Vai à praia todo dia? Parece que você vive na praia constante. É o imaginário que se cria. O imaginário que todos têm fora do Rio é que... É a mesma coisa. Pergunta para o paulista, e aí, foi para o litoral a semana? Parece que é lógica, todo mundo vai para o litoral de São Paulo. E no Rio, todo mundo... E Copacabana, cara... Tem gente que não sabe onde é Copacabana, cara. Mas a pergunta inicial, e aí, Copacabana? Legal. Eu acho que eu consegui trabalhar com as 3 perguntas. Hein? A lógica do capital não é a mesma lógica nossa.
é necessário deslocar a população no intuito de reduzir o valor da mão de obra. Se você vai ficar desempregado ou não, não importa muito. O importante é que existe uma possibilidade de pagar pouco ou nada. E me parece que é uma lógica que destrói os grupos por dentro. É humano, porque um cavalo não faz essa lógica. É humano. Toda a perversidade que a gente tem é humano. Ontem na sala de aula alguém falou assim, mas isso é desumano. Não, cara. Caranguejo não tem essa lógica, cara. Nós que criamos essa lógica. O que é perverso, o que não deixa de ser perverso. Mas aí eu fico muito consciente disso, que nós não chegamos ao patamar de humanidade, estamos nos ensaios. Mas só o fato de não estar, mas estar a caminho de, já é. O problema todo que nós é que criamos esse caminho de. Nós criamos a possibilidade de atirar no outro, nós criamos a possibilidade de exterminar, e escolher grupo para exterminar. Me parece que as onças pintadas não escolheu assim, olha, vamos exterminar todos os leopardos. Nós escolhemos, olha, vamos escolher determinado grupo. Num dado momento da história, se matou muitas mulheres. Bastou a mulher dizer assim, eu acho que bruxa está falando contra Deus. Agora começamos a, do ponto de vista religioso, começamos a dizer, olha, tudo que é afro é coisa do demônio. O pastor até criou a história, reproduziu a história de que a África é tão doente porque é filho de quem mesmo que o pastor falou? Cã. Cão. Não foi abençoado por Deus. Então, os discursos é que operam as realidades. E a vitimização, eu sempre penso assim, a criminalização da vítima é impor à vítima aquilo que ele não é. E a vitimização é aceitar aquilo que você não é. Aí para todo mundo falar assim, tadinho dele, vamos ter mais um cuidadinho com ele. Não merece isso. As mulheres, coitadinhas, né? Pretinhas, maltratadas, né? Aí a mulher que sinta assim, não, realmente, eu não posso fazer nada, eu mereço esse cuidado, vamos cuidar dela, porrada nela. Cuida e porra. Não, isso é o dialético, cara. Cuida e porra. Até ela vir com a água quente e tacar no meio do cara. Fechou bonito. Obrigada a você, professor. Muito obrigada mesmo. Super aula, dá para dar ânimo, né? Olha, gente, para a gente encerrar a aula do professor, antes de fazer um lanchinho de 5 minutos e voltar para ouvir o André Che Guevara, a gente vai sortear 4 livros do Quilombo à Favela, do professor Andrelino Campos, tá?